Olá, meninos e meninas. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Tudo? Sim? Que bom. Estamos aqui mais uma vez com as nossas videoaulas de geografia. Professora Ana Flávia, mais uma vez aqui com vocês. E hoje vamos abordar o seguinte assunto: o sistema capitalista. Então, vamos entender de que forma ele se desenvolveu dentro do nosso território mundial e quais são as suas principais fases, que nós temos três: comercial ou marítima, a industrial e a financeira. Então, vamos entender cada uma delas no decorrer da nossa aula. Estão preparados? Posso começar? Então, vamos lá. Iniciando nossa aula, nós temos o sistema capitalista como um dos principais pontos de desenvolvimento econômico. Lembrando que ele faz parte do nosso processo de desenvolvimento econômico, economia, dinheiro, lucro, rendimento e grandes países. Por quê? Porque durante a nossa história, nós tivemos e temos até hoje ainda dois sistemas econômicos, o capitalismo e o socialismo. Um voltado para grande desenvolvimento econômico, expansões e grandes rendimentos, e outro voltado mais para o lado social. Com o capitalismo, que é o que vamos estar na nossa aula de hoje, vamos analisar que dentro desse sistema, tanto temos pontos positivos como pontos negativos. E que no decorrer da nossa história, esse sistema econômico, ele se iniciou nos países desenvolvidos e só foi entrar no mercado, ou seja, se tornar competitivo com os países subdesenvolvidos, a partir da nossa terceira revolução industrial, a partir do desenvolvimento global, avanços tecnológicos que conseguiu chegar de forma tardia nos países subdesenvolvidos e conseguiu ter uma concorrência com os países desenvolvidos. Só recapitulando para quem não conseguiu associar o subdesenvolvido e o desenvolvido. Desenvolvido, países ricos; subdesenvolvido, países pobres. Então, analisando aqui, nós temos o sistema capitalista. É o sistema econômico que se caracteriza pela predominância do capital na vida econômica. Quando a gente fala do capital, estamos se referindo a dinheiro, estamos se referindo à nossa moeda. O nosso sistema capitalista, ele teve origem no continente europeu, porque foi o início do nosso processo de descobrimento de novas terras, de desenvolvimento econômico, lá com as grandes navegações. Então, se iniciou na Europa, principalmente com dois países, Portugal e Espanha, através das grandes navegações, isso entre o século XV e o século XVI, se expandindo também para o continente asiático, africano e a Oceania. Por quê? Porque eram terras que estavam sendo povoadas, estavam sendo dominadas pelos países europeus. Então, estava ocorrendo o processo de imperialismo nesses continentes. Para entender melhor a evolução do sistema capitalista, a gente vai considerar que ele tem o quê? Três fases, que foram as três que eu falei para vocês, que são essas fases que fazem parte do nosso processo de grande desenvolvimento, que vamos ver a seguir. Primeira fase, nós temos, como eu já mencionei para vocês, vou botar aqui a cor, comercial ou pré-capitalista. Quando eu falo de comercial, pode ser também relacionado com navegações por conta das expansões marítimas. Foi nesse período que ocorreu. E nós temos dois países como ponto principal, Portugal e Espanha. Lembrando que são países pertencentes ao continente europeu. Segunda fase, Revolução Industrial, também ocorreu dentro do continente europeu, mas aqui nós já tivemos três fases. Quais foram essas três? Primeira fase da Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, ou seja, foi o pioneiro desse processo de industrialização, o primeiro país a introduzir mecanização dentro das suas fábricas. Isso na primeira fase. Na segunda fase da Revolução Industrial, ainda dentro do capitalismo, tivemos os outros países desenvolvidos, outros do continente europeu, além de mais dois,
Estados Unidos na América e Japão na Ásia, ou seja, países desenvolvidos. Então, vou colocar aqui Europa, que aí vocês vão saber que são todos os países da Europa, mais Estados Unidos e Japão. Países que se tornaram grande potência na industrialização durante a segunda fase do nosso sistema capitalista. E a terceira fase da Revolução Industrial abrangeu os outros países. Vou botar aqui outros, que aí vocês vão saber que eu estou me referindo a todos os outros países do mundo, países esses subdesenvolvidos. Então, primeira e segunda fase da Revolução Industrial, países desenvolvidos, e a segunda fase, países subdesenvolvidos. Voltando para o capitalismo, nós temos a nossa terceira fase, que é o financeiro ou monopolista. Aqui já entra a questão de todos os países do mundo, independente da sua economia, independente da sua posição geográfica, todos esses países já fazem acordos comerciais, conseguem fazer empréstimos em bancos e desenvolver melhor a sua economia, principalmente no processo de industrialização. Por quê? Nos países subdesenvolvidos, a mão de obra é mais barata. Então, os países desenvolvidos pegam suas empresas, pegam suas fábricas, levam para esses países subdesenvolvidos, onde eles vão ter um lucro maior e vão gastar menos, porque eles vão produzir em maior escala, eles vão exportar em maior escala, mas a nossa mão de obra, a mão de obra desses países subdesenvolvidos é uma mão de obra barata. Então, nós temos aqui visível 3 pontos do sistema capitalista. Primeira fase comercial, segunda fase industrial, terceira fase financeira. Lembrando que na segunda fase industrial ela é dividida em 3 etapas. Primeira revolução, segunda revolução e terceira revolução. Na primeira, apenas a Inglaterra, dentro do continente europeu. Na segunda, todos os outros países europeus, mais os Estados Unidos e o Japão, ou seja, todos desenvolvidos. E na terceira fase entra todos os países subdesenvolvidos. Continuando. Nós temos como forma de produção do capitalismo, porque produção está relacionado com investimentos, ganho, lucro. Então, nós temos a manufatura, artesanato e a industrialização. Industrialização, acabei de mencionar a vocês. E a manufatura e o artesanato? Vamos entender cada um. Começando pela manufatura, é um trabalho realizado com as próprias mãos, é manual, é caseiro, ou seja, você coloca em prática o seu processo de desenvolvimento de criação. Já o artesanato também se utiliza as mãos, mas aí já é em maior quantidade de produção. Mais uma vez para poder entender. Manufatura, uma pessoa produz tudo. Artesanato já tem várias pessoas confeccionando aquele produto. E o industrial, além da mão de obra, tem a mecanização para auxiliar. Então, é a junção de 2 atividades. Vou limpar aqui. Quais as vantagens e as desvantagens do sistema capitalista? Porque tem um lado positivo e o lado negativo. O lado positivo, nós temos resolvendo seus problemas de consumo pelo incremento da produção. Então, esses problemas podem ser resolvidos com maior investimento, então ele vai produzir mais e vai ter um lucro maior. Barateando e aperfeiçoando as mercadorias pela tecnologia. Então, se ele produz mais, ele pode oferecer a um preço mais barato, dependendo do que ele está produzindo. Ampliando as oportunidades de emprego, então o mercado vai se tornar amplo, porque vão surgir novas profissões por conta dessas máquinas, por conta desse processo. Imposto de renda e recursos com relação a assentamento progressivo, ou seja, pagar esses impostos. Sistema de previdência social, aposentadorias e caso o funcionário
fique doente ou precise se afastar, ele ter seus direitos adquiridos perante uma carteira assinada. Educação gratuita, abolição do trabalho de crianças, aí aqui entra um novo processo com relação a essa questão de trabalho de criança, porque nós temos o programa Jovem Aprendiz, não são crianças, mas são adolescentes que já no ensino médio começam a fazer cursos e estágios em empresas a meio período e tendo que comprovar o seu estudo, ou seja, tem que comprovar que está frequentando a escola, tendo boas notas e presença. Então, em troca disso, ele tem esse estágio nas empresas. Lei do salário mínimo. Essa lei beneficia e auxilia na questão de que ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo, ainda mais se a sua carteira estiver assinada, porque é um direito dele. Diversos serviços de saúde pública, auxílio maternidade, capitalismo puro e capitalismo misto. Isso quer dizer o quê? Altos investimentos e médios investimentos. Já nas desvantagens, nós temos a injustiça social, que é um grande problema, porque os direitos muitas vezes não são adquiridos, não são respeitados. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Isso a gente costuma ouvir com muita frequência, principalmente nos países subdesenvolvidos, que são os países que oferecem uma mão de obra barata, ou seja, uma mão de obra que eles não vão enriquecer, porque vão ganhar pouco pelo aquele serviço. Nós temos o consumismo, o desejo de consumir mercadorias de valor dominante, ou seja, de valor maior. Nós temos o individualismo, que a nossa sociedade ela se torna competitiva e cada vez mais um querendo ser mais do que o outro, ou seja, um querendo lucrar mais do que o outro. E isso causa a perda da solidariedade entre as pessoas. Então, para ficar bem claro sobre o nosso sistema capitalista, temos aqui uma tabela, ou seja, um resumo sobre as suas 3 fases e as principais características delas. Observe com atenção. A nossa primeira fase, nós temos capitalismo comercial, que ocorreu entre o século XV e XVI, colônias e metrópoles, porque foi o período de colonização de terras, de descobrimento de novas terras. Um dos exemplos, Portugal, país europeu que durante suas navegações descobriu o Brasil, Portugal metrópole, Brasil colônia, e como era desenvolvido o sistema capitalista, ou seja, sistema econômico nesse período. Em Portugal, ocorria a produção e exportação dos produtos manufaturados, principalmente produtos que eram levados aqui do Brasil. Já no Brasil ocorria a extração de produtos primários. Qual o principal produto? O pau-brasil, o trabalho escravo e as especiarias. Então, tudo aqui gerava renda para Portugal. Já a nossa segunda fase do sistema capitalista ocorreu entre os séculos 17, 18 e 19. Nós temos que ponto? Fiquem atentos. Capitalismo industrial dividido em 3 fases que a gente já viu no decorrer da nossa aula. Na parte das colônias, eram os países subdesenvolvidos, porque eles eram explorados, sua mão de obra era explorada. Já na metrópole, nós tínhamos os países desenvolvidos, os países dominantes. Nas colônias, eles forneciam matéria-prima, ou seja, a mão de obra era escravizada, era utilizada, e aqui já na industrialização passou a se ter uma mão de obra assalariada. Lá no capitalismo comercial era escravo, aqui no capitalismo industrial já é assalariado, que já entra os nossos imigrantes, principalmente os italianos, na plantação de café. Na metrópole, a transformação da matéria-prima em produtos industrializados. Então, muitos eram levados de países subdesenvolvidos, que eram colônias, era extraído a sua matéria-prima, era levado para a Europa, os países europeus, primeiro Inglaterra e depois todos os países da Europa, junto com os Estados Unidos na América e Japão na Ásia, que se tornaram países industrializados e competitivos. E a nossa terceira fase, o capitalismo financeiro.
século XX em diante, ou seja, até os nossos dias atuais. Lá nos países desenvolvidos, o que é que ocorre? Um produto industrializado e matéria-prima, as fábricas começam a chegar, mas a mão de obra ela é barata, produz muito, as empresas lucram muito, mas os empregados, ou seja, os funcionários, eles não lucram tanto com isso. Aí entra aquela velha frase: o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Já nos países desenvolvidos, os produtos são industrializados, apresenta alta tecnologia e grandes investimentos. Lembrando que tudo isso, tanto no capitalismo comercial, como no industrial e no financeiro, tudo é voltado para a exportação, tudo é voltado para o lucro. E agora chegamos à nossa atividade. Como vocês devem fazer? Lembrando que sempre copiar perguntas e respostas no caderno e enviar foto no Class. Eu quero perguntas e respostas. Não vou aceitar só respostas, eu quero as duas coisas, tá? Primeira questão fala o seguinte: marca a alternativa que informa corretamente sobre o surgimento do capitalismo no mundo. De que forma surgiu o capitalismo? Lembrando que ele é dividido em 3 fases. Lembre-se da primeira e de que forma ocorreu essa primeira fase, através de qual movimento. Então, vocês vão observar os itens e vão me dizer qual é o correto. A nossa segunda questão fala o seguinte: o capitalismo financeiro, então isso já está definindo qual é a fase, é a nossa terceira, surgiu no final do século XIX, início do século XX, até os dias atuais, ou seja, até hoje, através da fusão entre 2 sistemas capitalistas, entre 2 capitais, o capital industrial e o capital bancário, investimento industrial e empréstimos de bancos. Sobre a história e características dessa etapa do sistema capitalista, analise os itens abaixo. Quando ele fala dessa etapa, ele está se referindo ao capitalismo financeiro, que é a nossa terceira fase do sistema capitalista. Vocês vão observar os 4 itens e vão dizer quais estão corretos. A terceira e a quarta questão fala o seguinte: as características abaixo referem-se ao capitalismo, exceto. Quando a gente fala de exceto, está se referindo ao item falso. Então, vou colocar aqui para vocês que esse item é o falso. Para vocês terem bastante atenção, ou seja, o item correto. Então, qual desses 5 itens está errado sobre o sistema capitalista? Ele não está definindo qual é das 3 fases. Então, é de modo geral. Nossa quarta questão: as características abaixo referem-se ao capitalismo, exceto, mais uma vez, nós temos a questão repetida. Então, a quarta questão, vamos o quê? Desconsiderar, porque ela está repetida. Então, anula ela, faz só a terceira. Então, para ficar bem claro, vocês vão copiar e responder no caderno as nossas 3 questões, porque a quarta não precisa fazer, porque ela está uma questão repetida. E vão me enviar a foto no Class. Qualquer dúvida que surgir, podem tirar. Vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula e tchau!